disse para eles, olha, para acabar essa briga sua, que era uma briga simples, não era nada demais, e eu disse para eles assim, ó, se vocês responderem uma pergunta para mim, quem responder vai tomar posse daquilo que elas queriam. Irmãos, por incrível que pareça, eu perguntei para elas com quantos anos Jesus morreu, quantos anos Jesus foi crucificado. Uma respondeu 32, a outra respondeu 34. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E uma teve coragem de falar 36. Uma diminuiu e a outra pulou. Eu falei, Deus, aonde está essa geração que não consegue saber a idade em que Jesus foi crucificado? Que não sabe que aquele dia foi o dia em que ele mais sofreu. Que horas antes ele dobrou o seu joelho e começou a falar com Deus, e dizendo assim, olha Senhor, que não faça a minha vontade, faça segundo a tua vontade. Glória a Deus, Jesus, aleluia. É isso que a igreja do Senhor precisa de entender nesta noite. Sabe por quê, amados irmãos? Porque se nós não entendemos quem é Jesus, de que adianta nós virmos para a casa do Senhor? Aleluia. Se nós não sabemos nem quem é o Filho de Deus. Foi as maravilhosas. E a Bíblia nos fala que depois de ele ter sido levado ao céu, ele está à destra de Deus, ou seja, ele está à direita do Todo-Poderoso. Imagina Jesus lá do alto dos céus e olhando a igreja, que não sabe nem quem é ele. Glória a Deus. Imagina qual seria o sentimento de Jesus se algum desviado lá fora, você acabar de sair da igreja e ele te parar e te fazer uma pergunta, olha, quem é esse tal Jesus a qual vocês estavam falando? E ele gaguejar em poucas palavras e dizer, olha, assim, olha, eu sei que o nome dele é Jesus. Ah, mas de que terra ele é? O sujeito não sabe nem responder que ele é Jesus de Nazaré, que ele nasceu em Belém. Não sabe nem responder isso. Imagina qual seria o sentimento de Jesus, Deus. Qual seria o sentimento? E nesse dia a Bíblia diz que ele perguntou, e eu imagino que Deus lá do alto, isso é minha imaginação, irmãos, nem a Bíblia está dizendo isso não. Eu imagino que Deus olha e diz assim, não, meu filho não pode ser envergonhado. Eu mandei ele lá para que ele fizesse a minha vontade, a minha obra, mas o meu filho não vai ser envergonhado. E sabe como Pedro respondeu? Vou dizer para os irmãos. Sabe como ele respondeu? O Espírito de Deus veio sobre ele. Porque quando ele disse, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe quem inspirou isso no coração dele? Foi o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse assim, olha, Simão Barjonas, que o nome dele foi considerado Pedro depois de Atos dos Apóstolos, ele ter recebido o batismo com o Espírito Santo, que até então era Simão Barjonas. Simão Barjonas significa Simão, filho de Jonas. Daí então eu entendo que essa mensagem foi o Espírito Santo de Deus que falou com ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus disse a Jesus, disse assim, olha, eu te darei a chave do céu. E depois disso, isso foi uma profecia. E depois de 3 anos se cumpre a profecia, sabe por quê? Deus disse assim, ó, Jesus disse assim, olha, ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Ou Aleluia. seja, Pedro só teria condições de responder quem era Jesus só depois de ter recebido o batismo com o Espírito Santo. Mas para que o nome de Jesus não fosse envergonhado no meio de todos aqueles que estavam lá, Deus manda o teu Espírito até o coração de Pedro e ele diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. A ponto de o próprio Filho dizer, olha, bem-aventurado és tu, Barjonas. Glória a Deus. Porque não foi a carne nem o sangue, porque tu não terias condições de responder essa pergunta, mas foi meu Pai que revelou do alto do céu. É isso que a igreja do Senhor precisa nesses últimos dias, porque tem muitas igrejas que estão sendo desfalecidas e estão caindo espiritualmente porque não conhecem a verdadeira face de Jesus. Aleluia. Não conhecem a atuação do Espírito Santo de Deus. Eu já vi muitos irmãos, muitas vezes até eu mesmo, não isso para a minha vanglória, mas isso para a glória do Senhor. Muitas vezes eu tenho que orar por um enfermo e ali o Senhor, pela misericórdia dele, ele fazer um milagre e muitos crentes ficam atônitos.
Sabe por quê, meu Aleluia. amado? A Bíblia diz que Jesus diz assim, olha, se creres, fará obras semelhantes às minhas e ainda maiores. Glória a Deus, Jesus. Jesus ressuscitou pessoas que estavam mortas há 3 dias. Jesus colocava a mão sobre uma criança que estava morta e ele dizia, olha, não está morta não, só está dormindo. Aleluia. Isso é autoridade, irmãos. Aleluia. Isso é saber o Deus. Glória a que ele Deus, serve. Jesus. Tu és tremendo, Jesus, mestre. quando ele é crente, ele não tem medo de nada. Mas às vezes você fala, mas você está falando isso é pregador. Não é não, irmão. Sabe por quê? Porque eu já passei por isso. Aleluia. E tem situações em que eu disse, Senhor, não vou fazer. E eu não fazia mesmo. Quando eu chegava antes de acabar o culto, a pessoa que Deus mandava ir lá fazer, ele vinha até mim e dizia assim, olha, é assim, assim, assim. Aí o Espírito Santo falava assim, deixa de ser covarde. Aleluia. Vai fazer a minha obra. Glória a Deus. Ou você me serve como deve ser, ou não me serve. Com Deus não tem meio termo, ou meio crente, ou meio frio, ou meio amor, não. Ou você seja crente verdadeiro, ou faça conforme a vontade dele. Se quer enfrentar, amados, se tem uma pessoa que não brinca, é Satanás. Esse não brinca. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Sabe quem Satanás não pode prevalecer? Contra mim e contra você. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. E muita gente diz assim, eu estou passando por isso, é o diabo. Que diabo, gente? Para com isso, tira da sua mente. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Eu já vi testemunho de pessoas dizendo, falando que era cristão e estavam desviados e foi parar em centro de macumba e lá o próprio diabo da boca fala assim, olha, sai daqui, some daqui. Você não me pertence, você pertence aqui lá de cima. Aleluia. Eles têm medo. Eles têm receio. Sabe por que eu digo isso, amada igreja do Senhor? Que nós devemos conhecer o Jesus que nós servimos e prestar serviço verdadeiro para o Senhor com graça e autoridade. Aleluia. A Bíblia diz em Glória a Deus, Apóstolos que existia um grupo de pessoas, uns jovens, se não me engano, me falha a memória, que estavam endemoniados e existiam algumas pessoas, alguns jovens ali, que sabiam que aquele demônio só saía no nome de Jesus Cristo, aquele espírito imundo. A ponto deles olharem para aqueles espíritos imundos e dizer assim, olha, eu vos expulso em nome nome de Jesus, a qual Paulo prega. Sabe o que Satanás fala com ele? Se quiser dar uma volta lá Com ele lá, a Bíblia diz que Satanás olha para ele e diz assim, olha, Paulo eu conheço, Jesus também. Agora, quem é você? Sabe o que eu aprendo com isso, com essa mensagem, irmãos? O nosso nome tem que ser conhecido no céu e temido no inferno. O nome do Cristo tem que ser conhecido no céu e temido no inferno. Aleluia, você está perdendo tempo dentro da casa do Senhor. Se você não busca a autoridade de Deus, se você não consagra a tua vida, se você não lê a palavra, você não conhece Jesus. Você está fraco. Você não começa a ter autoridade de Deus, aí o inferno vai de frente com você. Porque o diabo conhece a palavra do Senhor. Ele sabe todas as coisas. E quando nós vemos aqui Jesus dizendo, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, é para saber que eu e você temos poder o suficiente para repreender qualquer tipo de demônio. Está chegando 10, né? Aí você Para que o nome de Jesus for Aí você glorificado. vai Imagine falar, se fala Pedro vídeo, não você coloca soubesse assim, responder e essa continua pergunta, gravando. irmão Cleber. Como ficaria a imagem de Jesus Cristo? Defamada? Você acha que Jesus aceitaria que o nome dele fosse defamado? E muitas vezes eu vejo aí, todo ano tem uma passeata gay ali na Paulista,